Vamos falar de um assunto que chama muita atenção, né? A legislação trabalhista. Afinal, tivemos aí algumas mudanças e mudanças que trouxeram aí cenários interessantes, mas que muitas vezes não são permitidos, né? E entendimentos novos também. Daqui a pouco a gente vai pontuar aqui, mas primeiramente eu gostaria de saudar o doutor Aloysio Costa Júnior, especialista em direito do trabalho, que vai conversar conosco agora aqui na CBN. Doutor, seja bem-vindo à CBN, satisfação falar contigo, uma excelente tarde. Boa tarde, Alexandre. Prazer falar com você e todos os ouvintes e espectadores. Doutor Aloysio, nós tivemos aí um entendimento, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que trouxe algumas novidades. A gente fala aqui sobre a pejotização, muitas empresas acabaram optando aí por trabalhadores ali na forma de pessoa jurídica, mas muitas vezes não se tem a noção exata daquilo que é permitido e daquilo que não é. De repente o trabalhador está ali como pessoa jurídica, mas pode configurar o vínculo. Primeiramente, doutor, eu gostaria que o senhor desse um panorama para a nossa audiência a respeito disso e daquilo que pode ou não pode configurar vínculo trabalhista, né? O trabalhador que deveria ser CLT, mas está ali como pessoa jurídica. Bom, Alexandre, em primeiro lugar, é um assunto que, de fato, está em ebulição, né? Um assunto que tem causado polêmicas, porque temos visto decisões, aí, principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer algumas formas de contratação de trabalhadores por outros meios que não o vínculo de emprego tradicional, não é? Tradicionalmente, o, o trabalhador que presta serviços a uma pessoa jurídica ou um tomador de serviços, que a gente chama, com subordinação, ou seja, recebe ordens, tem fiscalização do trabalho, o que faz ou o que não faz, com habitualidade, ou seja, vai com uma frequência que não está prevista em lei, qual é essa frequência, fica pela análise do caso concreto, mas o trabalho não pode ser eventual, que acontece de vez em quando. Pessoal, ou seja, aquela pessoa que tem que trabalhar, eu quero que ela venha trabalhar para mim, não qualquer outra, ela não pode mandar alguém para substituir. Onerosa, ou seja, com pagamento. Então, se tiver essas características, tradicionalmente, a lei prevê isso, reconhece-se o vínculo de emprego, existe um vínculo de emprego, então a pessoa tem todos os direitos previstos na legislação, como 13º, férias, fundos de garantia, limitação de horas extras e as outras vantagens previstas em lei aí. Perfeito. Recentemente, agora o que acontece, e complementando aqui nos termos da nossa conversa, né? O que acontece nós temos recentemente, sempre tivemos, mas agora tem se validado outras formas, né, de contratação, como terceirizados ou PJs, como se fala, né? A pessoa do trabalhador, ela presta serviço através de uma outra pessoa jurídica, sem vínculo de emprego. Isso originalmente era considerado uma fraude por si só, não é? Exceto nos casos de serviços de segurança e limpeza, que isso, nesse caso, era autorizado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas agora, recentemente, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem se replicado em outros casos, tem se entendido que outras formas de contratação são válidas, são legítimas e não podem ser consideradas uma fraude e, portanto, não permitiriam o reconhecimento de vínculo de emprego. Mas é um assunto que não está consolidado, Alexandre. É uma coisa que ainda tem vai dar muito assunto ainda até que fique claro aí qual é o posicionamento da jurisprudência. Ou seja, doutor, nós não temos ali realmente a clareza de fato que isso configura, isso não configura. Há muitas situações que ainda estão subjetivas e ficam aí sob a interpretação ali do magistrado, perfeito? Exato. Existe uma linha, que é essa linha nova que eu disse do Supremo Tribunal Federal, que basicamente diz o seguinte: se a pessoa concordou em celebrar um contrato que não seja um contrato de emprego, CLT, é válido porque a pessoa aceitou aquilo, outras formas de contratação são válidas. Outra linha, mais tradicional, digamos assim, diz o seguinte: tudo bem, ok, de fato, eu não posso presumir que outras formas de contratação
são inválidas por natureza de começo, mas é permitido que, analisando o caso concreto, se avalie se aquela relação de fato é uma relação de prestação de serviço sem vínculo de emprego, ou se as características casam com aquelas que eu mencionei, em especial subordinação, acho que é o principal ponto. Se aquela pessoa exerce um trabalho de fato subordinado. Essa linha entende, nesses casos eu posso sim dizer que aquela contratação como PJ, como terceirizado, enfim, é fraudulenta, viola a legislação trabalhista e deve levar ao reconhecimento do vínculo de emprego. Doutor Aloysio, e nós temos ali naquela situação que o senhor mencionou há pouco, da limpeza e da segurança, nós temos órgãos públicos também que celebram aí contratos terceirizados para limpeza, né, para até trazendo, né, a lei de responsabilidade fiscal para junto disso, para que possa ali, pelo menos dar um fôlego na sua folha, né, de pagamento ali, aí terceiriza-se, né, esse serviço. Para órgãos públicos, como é que fica essa situação também, o entendimento? Existe alguma implicação também quanto a isso? Nesse caso, para órgãos públicos, existe a previsão de que é possível contratar. Mas veja, e é importante dizer isso, as empresas que geralmente celebram contratos com o poder público são empresas que de fato prestam serviços, né, de limpeza ou de segurança. Então essas empresas contratam empregados que vão trabalhar na limpeza ou na segurança, e aí elas, entre aspas, né, cedem esses trabalhadores para o poder público, e lá eles vão prestar serviço. Mas essas pessoas são empregadas, têm direitos trabalhistas reconhecidos com a empresa prestadora de serviço, né? O que se prevê é a responsabilidade do Estado, ela aparece quando esse empregador não paga verbas trabalhistas. E aí o Estado tem responsabilidade subsidiária. Mas o que não se admite, e a jurisprudência já é nesse sentido há muito tempo, é que se reconheça vínculo direto com o Estado, né, com o poder público, porque nesse caso só poderia ser mediante concurso público. Então o vínculo é com a prestadora de serviços, mas o Estado responde subsidiariamente, ou seja, se aquela empresa não pagar, o Estado pode ser demandado a pagar verbas trabalhistas que sejam devidas. E também entrando ainda no aspecto da limpeza, nós temos muitos trabalhadores hoje que trabalham por diária, né? E aí, o que é que configura que uma diarista, ela deveria ser CLT, deveria ter ali, pode ter os seus direitos, né, reconhecidos posteriormente, em função aí de ação movida no Tribunal Superior do Trabalho, enfim, nas outras instâncias também. Quantos dias? Existe uma configuração a respeito disso também, doutora Luiz? Quando a gente fala de diarista, normalmente a gente fala no emprego doméstico, né, no trabalho doméstico. E existe uma lei específica, a Lei Complementar 150, que diz que o empregado doméstico é aquele que presta serviço por mais de 2 dias por semana. Então, numa questão de diarista, por exemplo, numa casa, né, num lar, né, num trabalho doméstico, se for 3 dias ou mais por semana, reconhece o vínculo. Isso é uma questão aí que agora é prevista na legislação. Agora, se for uma diarista para uma empresa, por exemplo, aí volta aquele assunto que eu comentei. Fica a análise no caso concreto, se entender que aquele trabalho é um trabalho eventual ou habitual, aí vai depender do entendimento. Se é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mais ou menos, aí vai depender de análise de todo o contexto de cada caso. E aí entra todos os aspectos, né, da subordinação, Exato, porque às pessoalidade. vezes a pessoa vai, por exemplo, todos os dias, mas ela vai das 6 da manhã às 8 da manhã. A primeira pessoa chega no trabalho, aquela pessoa já foi embora. Fez o serviço, foi embora, não respondeu a ninguém, não disse a ninguém que hora que chegou, que hora que foi. Você pode interpretar que nesse caso, por exemplo, não tem subordinação, ela vai todos os dias. Existe uma habitualidade, mas essa forma de prestação de serviço, ela não responde para ninguém, ela vai, faz o trabalho, vai embora. Pode-se entender que não teria vínculo, se for uma pessoa, pode ser considerado uma diarista nos termos que você usou. Mas, como eu disse, e sempre, isso aqui é complicado às vezes para o ouvinte se conformar com isso, mas muitas vezes fica na análise no caso concreto mesmo. A gente não tem como dar uma resposta padrão, porque cada relação de trabalho é diferenciada e não tem como você estabelecer um critério único. Agora, para o empresário, né, que quer optar por esse modelo, doutor,
qual que é a recomendação, pelo menos não temos um padrão, a gente percebe que há muitas interpretações, mas para ele poder se resguardar de certa forma, o mínimo possível que seja, né? Qual é a orientação que a gente pode passar aí para os empresários? Claro que para o advogado é sempre muito fácil dizer, contrate como empregado, anote a carteira, pague todos os direitos trabalhistas, e é claro que se for uma relação que deve ser de emprego nos termos da lei, a gente recomenda que o faça sempre, né? Por conta de tudo que envolve, não só os direitos individuais daquela pessoa, mas questões previdenciárias, fiscais, acho que todo mundo, quando a lei é cumprida, todo mundo sai ganhando. Claro que entendemos que razões práticas, razões econômicas, nos levam a buscar alternativas e é natural e faz sentido num contexto hoje em dia. Peraí, eu tenho, por exemplo, um escritório de advocacia. Eu não tenho como ficar dizendo para uma pessoa que vai fazer a limpeza o que ela deve fazer, se ela vai limpar aqui ou lá. Ela vem, limpa tudo que tiver que fazer e vai embora. Para mim não importa, eu não preciso ficar mandando nela o dia inteiro. Então, faz sentido você pensar numa contratação de um serviço terceirizado. Claro, quando isso for feito, o ideal é que, se for uma pessoa física, obviamente, se celebre contratos, sempre com o auxílio de um advogado, para que os direitos e deveres fiquem esclarecidos e, de preferência, que aquela pessoa contribua para a Previdência Social, que ela também pode e deve contribuir mesmo numa prestação de serviços sem vínculo de emprego, e a empresa também o faça. Se for para contratar uma pessoa jurídica, né, uma empresa de prestação de serviços, então que também que celebre um contrato escrito, com direitos e deveres bem estabelecidos, e principalmente com relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviço em relação à pessoa que vai trabalhar. Porque, como eu disse, essa pessoa deve ser empregada, né, da empresa prestadora de serviços. Então, que se certifique que essa empresa cumpre as suas obrigações adequadamente, tanto trabalhistas como fiscais, né, pagamento de imposto, previdenciárias, contribuição ao INSS, até porque, se essa empresa não paga corretamente, a pessoa jurídica aqui que vai receber os serviços de limpeza ou de segurança ou quaisquer outros, pode ser chamada a responder na Justiça do Trabalho. Então, que se certifica que uma empresa idônea, que faz aquilo corretamente, cumpre as obrigações legais, é sempre importante para que, como eu disse, para que todos saiam ganhando. Doutor, agora saindo um pouco aí do assunto, né, dos empregados da limpeza, da segurança que nós citamos aqui, e trazendo para um outro fenômeno. Logo quando aprovada, né, a reforma trabalhista que possibilitou essa forma de contrato celebrada aí com pessoa jurídica, muitas MEIs, né, foram abertas e aí a pessoa começou a prestar serviço, de repente, para aquela empresa da qual ela era registrada. Muitas pessoas não tiveram um entendimento concreto da legislação e tiveram problemas com a justiça. Isso é possível fazer? Não é possível? Como que se celebra um contrato, de repente, com alguém que estava ali na sua empresa? Se esse contrato é celebrado e essa pessoa continua indo todos os dias na empresa, isso configura que foi feito ali um acordo para que, de repente, a empresa tivesse alguma benesse de não pagar atributos fiscais e o trabalhador também receber um pouco mais? Como a gente menciona, né, configura, dimensiona tudo isso, o pós-reforma trabalhista, doutor? É uma situação complicada porque, assim, o risco, ele existe, como você disse. Tradicionalmente, as pessoas que eram empregadas prestavam serviços de uma determinada forma. Continuam trabalhando exatamente da mesma forma, mas contratadas como pessoa jurídica, como MEI ou como qualquer outra forma. Tradicionalmente, isso era considerado, sim, uma fraude. Havia ali uma continuidade nos serviços, então o emprego teria que ter continuado, não é? Recentemente, por conta dessas alterações de entendimento, dessas novas decisões que têm, por motivos econômicos, políticos, ideológicos, enfim, vieram a dizer, não, eu entendo que esse tipo de contratação é válido porque a pessoa aceitou, outras formas de contratação são igualmente válidas, portanto, é permitido fazer isso. O grande desafio para o advogado que aconselha é o seguinte: não é possível garantir que esse tipo de estratégia não vá gerar um risco no futuro numa demanda judicial, porque, juridicamente falando, pela legislação,
Isso pode ser considerado sim uma fraude, vai depender da interpretação de quem vai julgar o caso. Né? Se cair com alguém que tem esse entendimento mais de acordo com essas últimas decisões, no sentido de, olha, qualquer coisa é válida, basta a pessoa assinar, existem outras formas de contratação, não podemos dizer que é tudo vínculo de emprego, essa pessoa não vai ter o vínculo de emprego reconhecido, não vai ser considerado uma fraude. Mas não, esse entendimento não é unânime, existe muita discussão hoje ainda e vai ter por muito tempo, porque essa é uma questão ainda recente, né? É uma novidade que nós estamos tendo nos tribunais aí. Então, tem muito assunto para rolar ainda, mas aí dizendo, né? Se fosse alguns anos atrás, eu diria, não faça isso, porque o risco de uma decisão judicial em contrário, considerando isso como uma fraude, né? Contratar a pessoa que já era empregada, mandá-la embora e recontratar como PJ, isso sempre foi muito arriscado. Hoje em dia, há interpretações fortes no sentido de tribunais superiores, algumas decisões, alguns ministros dos tribunais superiores dizendo que isso é válido, mas não é unânime. Não é unânime e não está previsto em lei. Né? Mesmo com a reforma trabalhista veio trazer algumas alterações no sentido da interpretação, daquilo que é negociado, prevalecer sobre o que é legislado, previsões mais claras no sentido de que há autonomia da vontade, especialmente quando os salários são maiores, não é? Empregados, altos empregados, que se considera, né? São pessoas que têm nível de instrução, salários maiores, que teriam mais condições de negociar sua relação de trabalho. Enfim, caso a caso, isso é analisado e não dá para garantir o que vai ser julgado. Pelo menos não existe hoje uma jurisprudência que seja unânime, nem que seja vinculante no sentido de obrigar os tribunais a decidir de determinada forma. Se isso vier a acontecer, seja de um lado ou do outro, aí a gente pode ter uma outra análise. Hoje o que a gente afirma existe um risco, menor do que alguns anos atrás, mas ainda existe um risco. Agora, para o empresário, é importante que pelo menos ele tenha ali um contrato, um acordo celebrado, assinado por entre as partes, dizendo, né, que isso foi acordado entre os dois, foi vantajoso para ambos. Seria importante pelo menos esse documento, doutor? Sim, sim, sem dúvida. Se a decisão for por esse lado, não só, né? Qualquer relação a gente sempre recomenda fazer para evitar problemas e questionamentos, ou pelo menos para ter matéria de defesa, né? Porque a gente vê muito na justiça o argumento de que, foi bom, como você mesmo disse, foi bom para as duas partes. Tá, mas isso é tão subjetivo, a pessoa não declarou aquilo naquele momento, não houve uma negociação clara, então sempre importante colocar no papel a declaração, o interesse, a vontade das partes, quais são os motivos que as levaram àquilo. Um contrato bem feito dá muito mais segurança. Infelizmente, nesse cenário de hoje, ele não dá 100% de segurança, porque ainda está sujeito a decisões aí, no sentido de analisar se aquilo é ou não uma fraude, se aquilo deveria ou não ser uma relação de emprego. Mas um bom contrato certamente dá muito argumento. Doutor Aloysio, mais alguma coisa que o senhor gostaria, de repente, de salientar aqui para o nosso ouvinte que nós não tenhamos mencionado durante a nossa entrevista? Não, o que eu gosto de comentar é o seguinte, hoje a justiça do trabalho, né, ela sempre foi vista como uma justiça muito protetora ao empregado. Isso sempre foi questionável do ponto de vista, ao menos teórico, não é? Mas hoje é uma situação que a gente percebe um equilíbrio muito maior e muitas decisões no sentido de que empregado e empregador têm mais condições de negociar com liberdade. Claro que isso é sempre questionável, mas é sempre importante que haja, de fato, essa liberdade, que as pessoas busquem as melhores condições. É claro, sem esquecer que o trabalhador precisa do salário muitas vezes para sobreviver, né? Para pagar suas contas, para obter o seu sustento. Então é um fino equilíbrio, a gente tem que louvar o empreendedor, o empresário que gera empregos e que se dispõe a movimentar a economia, mas a gente também sempre tem que lembrar que existem direitos que devem ser respeitados, até porque, no fim das contas, o risco acaba sendo do empresário também. Né? Se entender que alguma coisa errada foi feita, quem vai pagar a conta é o empresário e toda a sociedade, né, em reflexo.
Então, a atenção, a orientação nos termos da lei é sempre importante. E é isso, Alexandre. Obrigado por essa conversa, acho que foi muito, muito boa. Doutor, nós que agradecemos, muito obrigado por nos atender, foi uma satisfação e, aliás, tirar dúvidas importantes também aqui da nossa audiência. Muito obrigado e até aí uma próxima oportunidade, doutor. Forte abraço. Obrigado, Alexandre, foi um prazer. Um abraço a todos os ouvintes. Eu conversei aqui com o doutor Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho. Agora